Agora chegamos na parte da gramática, vamos falar de frase, oração e período. Todos nós já vimos esse assunto do ano passado, então vocês já devem estar com a massa no sangue, já deve estar na massa do sangue isso aí. Enfim, vamos lá. Vamos lembrar, vamos refrescar a memória de vocês, sobre a diferença entre frase, oração e período. Vamos explicar o que é cada um. O que é frase? É uma unidade linguística delimitada pelo ponto e que pode ou não apresentar verbo. Então, quando que uma frase termina? Vamos ver aqui. Pode falar e pode falar, isso é uma frase. Mas quando que vai terminar? Quando tiver esse ponto de interrogação. E a frase pode não ter verbo, que nem esse aqui. Uau, que está presente nesse senhor aqui, que ele está falando de um senhor de bigode. Ele falou uau. E o uau não apresenta verbo, né? Essa frase não apresenta verbo, porque só tem uau. Não apresenta verbo. Mas tem o ponto de exclamação bem aqui, o que vai fazer dele uma frase. Então tudo é uma frase, o que é delimitado pelo ponto, que indica o término da frase quando ocorre um ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação. Então, tudo isso aqui, no caso, como aqui está meio, não dá para enxergar direito, mas aqui são vírgulas. Tudo isso aqui é uma frase só. Porém, tem várias orações. E eu vou explicar o que é oração agora. Que é uma unidade linguística que contém um verbo. Então, como você vai saber quantas orações tem uma frase? É só você contar os verbos. Então, na oração, há a necessidade de verbo. Então, vamos contar aqui os verbos. Posso tirar fotos? Tirar. Posso imprimi-las? Isso aqui já é um. Imprimi-las 2. Mandar 3. Navegar 4. Baixar 5. Armazenar 6. E ver 7. São 7 orações aqui. Por quê? Porque tem 7 verbos. Então você sabe a oração pela contagem dos verbos, ok? Certo? Isso é como se fosse um bizu. Já o período é uma unidade linguística que contém um ou mais verbos. Ele é simples quando contém um verbo e composto quando contém 2 ou mais verbos. Então, contém um, é uma unidade linguística, contém um ou mais verbos. No caso dessa frase aqui, existe um período composto, porque como tem mais de um verbo na frase, nós temos aí um período composto. Ok? Certo? Certinho. Então, ó, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Número 3. Quantas frases há nele, no último balão do texto? Vamos ver o último balão do texto? Tem uma frase só. Por que tem uma frase só? Nós temos aqui, termina com um ponto aqui, né? O ponto de interrogação. Então existe uma frase só. Apenas uma frase. E quantas orações? Quantas orações tem aqui? Nós temos, eu acho que perguntei já é uma, né? Um verbo. Sabe, eu acho que não é verbo, né? Um momento. Sim, confirma. Há 2 orações mesmo. Sabe de saber e perguntei de perguntar. Verbo. Então, há apenas 2 orações porque há 2 verbos. E quantas frases há nele? Uma única frase. Perdão pelo meu erro aí, porque deu uma confundida, né? Certo. Ó, o emprego de um ponto no texto. Quantas frases do texto apresenta? É só a gente ver o emprego do ponto, né? Ó, é um filme no curioso caso de Benjamin Button. Ó, 6 frases. Um parágrafo não é uma frase completa. Você tem que ver os pontos do texto. Ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final já delimitam, já dizem o final quando acaba uma frase. Então é dessa forma que você conta as frases, ok? Então isso aqui é basicamente tudo sobre frase, oração e período, não é complicado.